Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Vamos mais para uma aula de sociologia. Hoje a nossa web aula 12, né? Hoje temos um assunto bem importante para se tratar, um assunto bem, digamos assim, relevante para o estudo sociológico. Foi uma importante produção acadêmica de Emily Durkheim. Hoje é uma aula especial, na verdade, né? Não tem, esse conteúdo não tem na apostila de vocês. Porém, eu achei importante acrescentar, eu sempre acrescento, porque ele é legal para discutir não só por uma questão pedagógica de escola, mas para nossas vidas também. Né? Uma coisa que eu sempre falo para vocês é de que sociologia não é só uma disciplina para a escola, né? É uma disciplina para você levar para todos os lugares, né? Então, aonde você for, você vai estar é, em sociedade. Então, sempre vai ter sociologia ali para você, né? Então, isso é bem importante a gente pensar, né? E aí, então, hoje o tema da aula será Emily Durkheim e o estudo que ele fez sociológico em cima do suicídio, né? Que era um tema que até então, na época dele, nunca tinha sido estudado, né? Achava que era só uma questão particular do indivíduo. E o Durkheim, ele relacionou essa questão do suicídio com a sociedade, né? Então, lembrando sempre que Durkheim, ele estuda o método funcionalista da questão da sociedade, das relações macros das relações sociais, digamos assim, né? Então, hoje, senta aí, vamos lá, vamos relaxar um pouquinho, vamos estudar, então, Emily Durkheim. O assunto é interessante, né? E é importante discutirmos isso também, né? Porque é um fenômeno relevante na sociedade, acontece aí diariamente, né? E a sociologia tem uma resposta brilhante para essa questão aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Seguinte, a primeira coisa eu gosto de sempre colocar a definição que o Durkheim deu para o suicídio, porque assim, ó, pelo senso comum a gente entende que o suicídio seria basicamente um ato individual, né? A pessoa vai lá, tira a sua própria vida, digamos assim, né? O problema é que teoricamente seria isso, né? O suicídio é uma questão que o indivíduo tira a sua própria vida, não é igual o homicídio, né? Quando alguém mata outra pessoa. Então acontece, mas o Durkheim, o que ele faz? Ele faz uma nova interpretação dessa questão de maneira científica. Então é bem importante de estudar isso aqui, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, estudei vários casos, né? Dessa questão assim de forma acadêmica, então a gente os sociólogos têm uma percepção diferente dessa questão, né? Então vamos tentar definir então como que Durkheim fez isso. Só antes de entrarmos na definição mesmo, um detalhe importante é que quando Durkheim escreveu esse livro, ele ele escreveu, se não me engano, em 1897, se não me engano, ele escreveu esse livro. Né? Eu acho que eu tenho que confirmar ainda a data, mas assim, ele escreveu também porque, como ele estava criando o método sociológico, né, ele estava tornando a sociologia um conhecimento científico, digamos assim, né, superando aquelas percepções de Comte, aquela coisa do positivismo. O Durkheim escreve esse livro também para uma forma de provar para a sociedade acadêmica e como um todo, a sociedade francesa, que ele era francês, né, de que a sociologia pode sim se tornar uma ciência que tem estudos relevantes, tem um estudo importante que ela pode ser sim considerada. Então, para a minha área, para a sociologia, esse livro tem extrema importância para a valorização mesmo do pensamento sociológico. Né? Então, é bem interessante de pensarmos nessa questão da importância dele para a sociologia. Beleza, povo? Então vamos lá. Durkheim define o suicídio como toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo da própria vida, que esta seja ciente que produz esse resultado. Então, o que acontece? Por que ele coloca o termo positivo também, né? Parece estranho ele considerar suicídio como algo positivo, né? Mas essa questão do positivo é porque tem certos casos, né? Que leva a uma questão altruísta, né, da lógica da morte, né? Então, uma coisa que eu vou falar ainda até o final da aula é essa questão do altruísmo da morte, né? E aí ele coloca, então, que, no caso, teria uma intenção positiva, não quer dizer que é positivo, entender a ideia, né? Então, por uma questão ideológica, às vezes, sei lá. Né? Então, a gente vai discutir esse assunto mais para frente. Mas essa é uma definição importante, né? Que
que ele coloca, né, numa questão de que o suicídio não está só na morte, mas sim no resultado que ela produz. Então, isso é algo que ele acrescentou na definição mais geral da ideia, né? Continuando aí, ele coloca assim: para Durkheim, o suicídio é um fato social que, quando trata-se de um conjunto de suicídios em certa sociedade e em certo período. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Todo fato social, para ele ser um fato social, ele precisa ter uma regra, ser um conjunto de regras. Isso nós já estudamos nos vídeos passados, aulas passadas. Todo fato social, ela é um conjunto de regras da sociedade, né? Que determina e condiciona o comportamento dos indivíduos. Então, quando você tem um estudo estatístico das mortes, né, por suicídio, e você vê que o mesmo fator está relacionado com isso, necessariamente você tem, então, um fato social em si, que leva a uma regularidade. Então, é isso que o Durkheim tentou provar no livro dele, né? Essa regularidade que tem como causa, necessariamente, não só do que o indivíduo fez, mas é porque a sociedade também leva a pessoa, né, a tirar a própria vida. Então, o que acontece? Essa questão ela tem relação com os fatores da sociedade em si. Então, isso é importante de acrescentarmos, digamos assim, né? Então, ele fala assim: quando é total, que não é a soma da unidade de independentes, né? Um fato novo ou um sui generis, né? Para ele, as sociedades têm em cada momento uma disposição definida para o suicídio. Então, depende do momento histórico. Então, a gente está falando, tem uma outra característica do suicídio que o Durkheim seleciona, que seria questões que envolvem a anomia da sociedade, né? Um colapso social que a gente tem, né? Então, isso pode ocasionar, né? Levar aí a casos de suicídio nesse sentido. Então, é bem interessante que ele já consegue provar que não é só um ato individual, mas é um fator coletivo da sociedade também, né? Então, existem fatores a mais disso. Então não precisa ser, não é só a psicologia que estuda esse ponto, né? O possível suicida, digamos assim, mas é o estudo de um contexto sociológico também por trás desse ato, digamos assim, né? Então ele fala assim: a taxa de suicídio constitui, portanto, uma ordem de fatos única e determinada. É o que demonstra, ao mesmo tempo, sua permanência e sua variabilidade. Então, ou seja, é um modo estatístico, às vezes, que a gente pode selecionar esse tipo de coisa, né? Já que esta permanência seria inexplicável se ela não se devesse a um conjunto de caracteres distintivos, solidários uns com os outros, que apesar da diversidade das circunstâncias ambientes, né, se afirmam simultaneamente, e esta variabilidade testemunha a natureza individual e concreta destes mesmos caracteres, uma vez que variam com uma própria individualidade social. Essa é uma frase do próprio Durkheim do livro dele, né? Ele coloca dessa variabilidade, no caso, e dessa determinação mais coletiva da lógica do efeito, né? Do suicídio na questão de ordem matemática, estatística. Você coloca ali taxas de suicídios, ou seja, seria uma regularidade que acontece isso em sociedade, um conceito matemático mesmo, né? Então ele vai analisar isso de forma exata também, tem como fazer isso na perspectiva sociológica, digamos assim. Então, ali na obra O Suicídio, Durkheim buscou identificar as causas sociais do suicídio e seus tipos. Né? Sua metodologia consistiu, grosso modo, em classificar as causas para caracterizar os tipos. Para esse sociólogo, conhecida as naturezas das causas, podemos dizer a natureza dos fatos. Então, ou seja, ele vai levar em consideração algumas questões que englobam com quesitos da sociedade no qual o indivíduo está inserido, para que aconteça esse tipo de fato, né, dentro, na vida do indivíduo, teoricamente. Né? Então, ele vai conseguir fazer isso de forma relacional. Né? Então, ele vai relacionar fatores da sociedade no sentido religioso, no sentido matrimonial, no sentido ideológico, político, cultural. Então, tudo isso são fatores da sociedade que interferem na natureza desse indivíduo. Então, é mais ou menos isso que o texto está querendo colocar para nós, né, de pensarmos nesse sentido. Então, é bem interessante aí. Aí vem então uma pergunta, né? Uma pergunta de Durkheim parece ter sido central em seu estudo, no caso. Quais são as situações dos diferentes meios sociais
religião, família, sociedade, política, grupos profissionais, em função dos quais o suicídio varia. Então funciona mais ou menos assim, ó, para vocês entenderem o que está querendo dizer no texto, né? Por exemplo, né, por exemplo, se você pega a questão religião, vamos colocar ali o ponto religião que ele coloca primeiro, né? Por exemplo, se você vai analisar os tipos de religiões, quais são as predominantes que temos em sociedade? São as religiões católicas e as religiões evangélicas. Então, se você for relacionar as duas, né, qual que tem maior probabilidade de levar ao suicídio, necessariamente, dessas pessoas que são levadas em consideração a questão do ponto religioso, né? Então, por exemplo, segundo Durkheim, ele analisou, né, os casos de suicídio na França na época dele, e ele chegou numa seguinte conclusão, por exemplo, que quando se fala em religião, nesse sentido desses meios sociais, existe uma maior taxa de irregularidade de suicídios entre os católicos do que os protestantes, digamos assim, né? Por quê? Ele diz no livro que está relacionado com a caracterização de Deus, necessariamente, né? O Deus cristão. O católico, ele tem uma perspectiva de Deus mais introspectivo, então ele precisa sentir Deus na sua alma, no sentido mais fechado, digamos assim, né? E quando a pessoa perde esse vínculo, ou ele se frustra com essa relação, aí pode acontecer a levar a um caso extremo de suicídio, daí nesse caso, né? Pela esse perca desse vínculo com Deus, necessariamente. Já na questão dos evangélicos, por exemplo, Deus não é mais, ele não é introspectivo, mas é fora, né? Ele está presente. Então, geralmente, quando você vê um culto, né? Um ritual evangélico aí, você acaba vendo que os evangelhos tentam personificar Deus, colocar no meio da coletividade esse Deus, no meio do povo, digamos assim. Então isso faz com que o indivíduo fique mais integrado à sociedade, mais integrado a um grupo social, ao meio social onde ele está. Isso faz com que, como a própria filosofia também fala, né? Como nós, seres humanos, somos seres sociais, digamos assim, então a questão de você estar incluso no meio reduz os casos incluídos no meio social, né? Você reduz o caso de suicídio, então ele é mais coletivo, mais aberto. Então você acaba tendo, mas isso não quer dizer que não tenha suicídios entre os evangélicos, né? E que não é todos os católicos suicídio também, né? Vamos ser mais pé no chão nesse sentido, né? Mas a ideia é pensar mais ou menos isso. Então são relações que a sociedade tem no sentido organizacional que pode levar a ocasionar ou não uma taxa maior de índice de suicídio, né? No caso ali, o segundo tem a família, por exemplo. Família tem uma relação com isso quando se fala, por exemplo, da ideia de, de, de coletivo também, né? Então, por exemplo, né? Dentro da família nós temos o casamento, né? Então, entre as pessoas casadas e solteiras, quem mais tem probabilidade de chegar a um suicídio nessa perspectiva social seriam os solteiros, né? Que é a mesma coisa da questão da religião. Então, por exemplo, todo mundo, assim como somos seres sociais, como já falei, né? A necessidade de ter um companheiro, de ter um cônjuge, né? De ter uma pessoa ali para passar a vida, isso faz com que também você se sinta motivado, né? A viver e a trabalhar, a buscar as coisas para aquela pessoa que está junto com você. Quando você está sozinho, solteiro, não é todas as pessoas que são solteiras por opção, né? Às vezes não conseguem porque não tem uma baixa perspectiva, né? Se acham inferiores, né? Tem problemas de aceitação, né? E isso não é só uma questão de opção, mas às vezes é uma questão de problema mesmo que a pessoa tem com ela mesma, né? Então a solidão também traz isso necessariamente, né? A não relação com a sociedade. Então isso pode acabar levando a um maior índice de suicídios entre os solteiros, digamos assim, né? Então, casamento é uma coisa boa para nós também, né? Tem mais ou menos nesse sentido. Aí você tem questões ideológicas, políticas também que envolvem essa questão, né? De ações altruístas, mas assim, dá para a gente relacionar vários grupos, né? Vários tipos dessas questões, né? Que envolvem a lógica do suicídio aí. Beleza, pô. Então, continuando a ideia, nós temos então as características do suicídio para a gente já encerrar esse vídeo, né? Então funciona assim, o Durkheim ele estipula 3 tipos de suicídio, né? E aí eu vou dar um exemplo de cada um deles, mas vamos tentar entender essas características. Isso aqui é importante que vocês anotem, que vocês tenham ali, né, esse material bem selecionado aí para a gente poder pensarmos, né, nessa questão aí
de maneira mais sociológica, digamos assim. Então, Durkheim seleciona 3 tipos de suicídio que ele determinou na sociedade, né, analisando os casos estatísticos que ele fez. O primeiro deles é o suicídio egoísta, como você vê ali no slide, né? Então, o suicídio egoísta, assim, ele está relacionado com os vínculos sociais que o indivíduo tem com a sociedade. Então, quando o indivíduo perde esses vínculos sociais, quando ele se fecha para a própria sociedade, isso pode levar à frustração necessariamente, né? Quando o indivíduo não se vê mais integrado ao meio social, né? E aí você acaba tendo o sentido, a perda do sentido da vida necessariamente. E aí, em muitos casos, pode levar aí ao suicídio. Então, por exemplo, nós tivemos casos famosos, por exemplo, se pegar o Kurt Cobain, né, o vocalista do Nirvana lá que se matou, por exemplo. Aquilo foi um caso de suicídio egoísta, né? Porque o cara, ele, pelo que eu li, né? Pelo que eu li do caso dele, assim, ele perdeu o sentido, ele não se via mais parte integrada, ele não se achava útil, ele não via ele como alguém importante, né? E o cara foi um precursor do movimento grunge dentro do rock and roll, então, tipo, um cara mega inteligente e tal, mas que ele não se via nisso, né? E aí, então, acabou aí cometendo suicídio. Então, no caso dele, é um suicídio egoísta necessariamente. Então você tem aí vários casos de pessoas que se fecham, né, que se perdem com isso, né, com os laços da sociedade. Então a gente chama isso de suicídio egoísta necessariamente. Né? Então ali no texto ele diz o seguinte, ó, é aquele em que o ego individual se firma demasiadamente face ao ego social. Ou seja, há uma individualização desmesurada. As relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. Então, ou seja, é esse quebra dos laços sociais, né? Então, isso pode ocasionar aí a um suicídio egoísta. Beleza, povo? Então, dei um exemplo aí, bacana. Vamos para o próximo, então. O próximo é o suicídio altruísta. Esse é aquele que eu falei que leva a questões de que a morte pode caracterizar algo positivo, né? Na visão do suicida, digamos assim. Né? Então, ali vocês vão entender. Com o exemplo, eu acho que vocês vão entender o que é. O altruísta é o contrário do egoísta. Né? O suicídio altruísta é quando a pessoa se mata por um bem maior. Né? Quando ele vê que a vida dele vai fazer mais sentido se ele se matar por aquilo. Né? Então, é quando você coloca um ego muito maior, né, do que alguma coisa. Quando você coloca algo, alguma coisa maior que sua própria vida. Então, você tem aí vários casos nesse sentido. Por exemplo, o suicídio de Getúlio Vargas foi caracterizado como altruísta no sentido político, contexto político que o Brasil vivia na época, né? Então você tem aí, por exemplo, ali no texto dá o exemplo dos kamikazes japoneses, né? Que os caras eles amputavam as próprias pernas, né? E subiam os aviões e jogavam o avião inteiro nas ilhas do Pacífico, né? Nas bases americanas, tá? Eram um dos ataques mais poderosos da Segunda Guerra Mundial, mas que levava ao suicídio do piloto. Então eles eram chamados de kamikazes por causa disso, né? Assim, ou por exemplo os muçulmanos que fizeram os próprios homem-bomba, né? Daquela questão dos radicais, né, dentro da área dos muçulmanos e tal, lá, aqueles caras que explodem bomba, né, no próprio corpo e tal. Isso aí é suicídio altruísta, porque se matam por uma causa, se matam por algo que eles consideram maior que a própria vida. Então, na visão do suicida, né, é algo que ele vai fazer positivo para um bem maior, para uma ideologia maior, digamos assim. Né? Ali no texto ele coloca dos muçulmanos que jogaram os aviões lá no World Trade Center em 2001, né, em 29 de setembro, eu acho, 11 de setembro, 11, não 29, 11 de setembro, lá. Então, o suicídio dos caras que colocaram foi, então, é, é, altruísta, né? Enfim, povo. Então, assim, ó, bem interessante de conversar sobre esse assunto. Aí você pode pegar vários casos e relacionar com isso, né? O suicídio de Hitler foi um suicídio altruísta, né? Dizem, né, a história oficial é que ele se matou, né? Então é um suicídio altruísta também, né? Por exemplo, voltando um pouquinho ao suicídio egoísta, nós temos, por exemplo, o caso daqueles meninos na escola de Suzano, né, que entrou lá, matou um monte de gente, depois eles se mataram, né? Diz que eles tinham um conflito entre eles interno, né, de bullying e tal, né? Não bullying, mas é uma questão de não se considerar mais a sociedade, que o bullying é outro tipo de suicídio, né?
Então, é não se considerado parte da sociedade. Então, a gente pode considerar que o suicídio dos caras lá como egoísta também, né? Então, avançando aí na última parte, nós temos então o suicídio anômico. O suicídio anômico é quando leva a uma questão da anomia social. Como já expliquei para vocês, a anomia social para Durkheim é um colapso da sociedade, né? Então, quando você tem essa questão, né, quando você tem uma sociedade desestruturada, uma sociedade sem controle, digamos assim, isso pode levar à frustração muita gente. Por exemplo, ali no texto ele dá um exemplo de crises econômicas, digamos assim, né? Então, por exemplo, na crise de 29, né, quando as pessoas que tinham dinheiro em ações, no outro dia eles perderam tudo, assim, né? O cara perdendo milhões de grana. Isso pode levar, ocasionar um suicídio anômico, né? Um colapso da sociedade aí, né? Então, teve aí recentemente o caso de um rapaz americano lá, que ele investia dinheiro nos day trades, né, na questão aí das criptomoedas e questões de mercado de ações, e ele interpretou errado lá, não tinha conhecimento, interpretou errado um caso lá, e ele deu um dumping, né, que fala que é quando cai a moeda, né, ali, e ele achou que ele tinha perdido um monte de dinheiro, o cara se matou, entendeu? Então, tipo, são questões da sociedade que levam a pessoa, né? São as estruturas da sociedade, né? Então, essa questão de investir em dinheiro e tal, isso causa, né, um problema. Outra questão é a questão do abandono familiar, por exemplo, né? Então, quando as pessoas, né, geralmente em idosos isso acontece, né? Então, são suicídios anômicos, né, relacionado a algo da sociedade aí, um colapso da sociedade, uma anomia. Beleza, pessoal? Então ficamos por aí. Valeu por assistir meu vídeo. Desculpa ele ser um pouco mais longo, porque é um assunto bem complicado, bem complexo, então eu precisava de mais tempo para falar. Desejo a todos vocês tudo de bom, que vocês se cuidem aí, né? E qualquer dúvida, me manda mensagem, eu respondo vocês. Desejo a vocês tudo de bom, né? Curtem a vida de vocês, a vida é massa, a vida é legal, né? As dificuldades estão aí para serem enfrentadas, então bora para frente, vamos lá, pessoal, beleza? Então, eu desejo a todos vocês tudo de bom, um grande abraço a todos e, como eu sempre falo para vocês, viva a sociologia. Beleza, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.